Tá bom. Dito isso, Vamos ao como nosso... a gente começa? Vamos começar pelo o mais importante. Quando você fala na área imobiliária, eles falam que o mais importante é localização. É? Localização, localização, localização. Tá. Você fala com um americano que trabalha com real estate, o cara fala location, location, location. Tipo, qual é o lugar? O que mais importa quando você vai comprar um imóvel, um terreno, você tá na área imobiliária, o que é? O lugar. Então, onde que é o lugar? Vamos começar. Onde tá o Brasil? Então, vamos lá. Começamos comparando a parada com o mercado imobiliário. O que está comparando exatamente com o mercado imobiliário? Para vocês entenderem, desenvolvimento. Desenvolvimento das nações, por que as nações se desenvolvem, umas sim, outras não. Então é uma parada tipo como se você tivesse uma imobiliária. Você está no mercado imobiliário e o que importa é location, né? É a localização. Mas vamos ver ele desenrolando esta pérola. Brasil. E o Brasil está localizado, cadê minha cara? Tá aqui, na América do Sul. E onde é a América do Sul? Onde? Primeiro, se a gente olhar para o mundo todo, né? Percebe que tem uma concentração de território. Uma massa de terra aqui. Isso. Tá um pouco mais. Não, tá ligada com isso daqui. Mas esse cara aqui, a Austrália tá separado. Não, é uma continuidade. Exato. O mundo inteiro tá concentrado aqui. E aí tem Você reparem, né, que ali é tipo a Austrália, ali é uma continuidade, né? Aqui da Ásia para a Austrália é uma continuidade. Ok. E aqui? Aqui não tem continuidade? Vamos ver o que ele vai dizer. pedaço separado, que são as Américas. Que é uma faixa de terra gigante, mas que ela está desconectada do resto do mundo. Por isso que ela foi descoberta depois, né? Por isso que ela passou um isolamento gigante no tempo, sem ninguém achar que esse lugar existia. Sacaram aí o eurocentrismo de Quinta? Ninguém achar que ela existia. Não tinham centenas de milhares de pessoas vivendo em todas as Américas. Não tinham, né? Não. Então, como alguns europeus não conheciam, né? Ninguém conhecia, né? Tá começando bem. Vamos lá. E aí, ela tem duas partes. E repara que a parte do norte, ela não está quase conectada com a do sul. A conexão é para uma faixa estreitinha. A gente chama isso daqui de istmo. Istmo, exato. Então vejam que a Austrália lá do outro lado está conectada. Pô, são ilhas ali, né? Que dá para ir de uma para outra. Aí tá conectado. A América do Norte e do Sul, não muito. Interessante esse raciocínio, mas vamos lá. Um rabicho. Isso. Um rabicho. É um lugar muito pequeno, muito difícil de você transpor. Quase que não se conectam. Quase que não se conectam, né, Mel? E isso faz esses dois lados serem absolutamente separados. O início desse continente, lá atrás, na formação geológica da Terra, ele estava conectado com a África, né? Exato. E aí ele saiu. E nesse caminhar aqui, essas placas tectônicas, elas bateram. E aí deu origem a uma formação muito importante da América do Sul, que é uma cadeia de montanhas. Que fica aqui, né? Isso. Que é a maior... Eu quero ver como é que ele vai juntar isso com o que ele vai querer explicar depois, né, cara? Porque se ele não juntar isso, cara, enfim, é uma encheção de linguiça. Mas vamos lá, ele tá explicando a formação da Cordilheira dos Andes, hein? Cultura na sua televisão, hein? Os Andes. A mais longa cadeia de montanha no outro mapa, depois eu vou trazer. Foda, Mel. Continua por aqui Não, também? ela termina aqui na Venezuela. Tá. É a mais longa cadeia de montanhas do mundo. Ah, é? É, mais Porra, longa, Mel, maior foda, em hein, Mel? extensão. Obrigado, e a Mel. segunda... Tipo, lá na Europa não tem nada parecido entre a Europa e a Ásia. Não tem nada disso. Lá na China, lá entre a China e a Índia, entre a China e a Mongólia, não tem nada disso. É um bagulho super peculiar, Mel. mais alta, só perde para o Himalaia. Ali na Ásia, as montanhas da Ásia. Então, e essa cadeia de montanhas, esse choque deu origem a isso e a outras duas características geográficas muito importantes desse espaço aqui. A primeira delas é que dali, do alto dessas montanhas, nasceram um monte de rios. E esses rios vão criar uma grande quantidade de água aqui nesse continente de baixo. Além disso, ela criou planaltos, né, muito altos,
que são os altiplanos. Também vou falar deles mais para frente, que são onde estão localizadas cidades aqui, capitais importantes desses países, inclusive as capitais mais altas do mundo. Exato. Porque são muito altas essa montanha. O que mais que a gente tem sobre o continente das Américas? Onde a gente está? A América do Sul está localizada no Atlântico Sul. Por quê? Nós temos as latitudes, né? Que são as linhas horizontais que cortam a Terra. E aí você tem eixos importantes de latitude, como o Equador e os trópicos. E aí Agora tá lembrando a gente ali, coordenadas geográficas, viu, galera? Você que perdeu o 6º ano do ensino fundamental, preste atenção nessa aula aí. Olha onde o Equador está cruzando aqui. Ele está cruzando exatamente na ponta de cima da América do Sul. Massa, então, basicamente... Aqui é o lugar onde o sol tá mais próximo, né? Onde tem um calor Olha aí, maior. cara. Isso, Bom, muito bem, velho. A Porra, parte a mais parte agitada. da Terra. Exato. E mais o que perpendicular acontece, é a palavra. E esse território ele é quase que a sua totalidade um território do hemisfério sul. Exato. É um continente do hemisfério sul. Primeira característica. Tá mais baixo até do que a África, né? Bem Mais baixo foi um pouco assim, sei lá, me pegou, mas vai lá. Vamos seguir. Mais baixo que a África. mais baixo. Olha Olha mais como baixo. ele vem pra cá. E ele tá na mesma história das latitudes, faz ele ficar dentro dos trópicos. E aí nós temos Entendeu, moçada? Tudo isso para dizer que o Brasil é um país majoritariamente tropical, tá? Majoritariamente, né? Porque aqui nas minhas bandas a gente já pode classificar como subtropical. Mas é isso. Aprendemos até então que o Brasil é um país tropical. Eu tinha aprendido isso lá com o Jorge Ben, mas vamos lá, segue o baile. Trópico de Câncer e Capricórnio. Essa faixa aqui, ela é importante. Por quê? Porque as latitudes determinam clima. E clima... Calma. Latitude determina o clima, tá? A linha do 6º ano lá também, né? Tem a latitude que determina o clima, tem a altitude que determina o clima, tem a proximidade de grandes massas de água, né? Então, por exemplo, cidades litorâneas têm menor amplitude térmica, hein? Você aí que matou a aula do 6º ano do ensino fundamental de geografia. Aqui é cultura. Aqui você vai aprender essas coisas também, hein? Vamos lá, professor. Muito obrigado pelas suas explicações. Seguimos. É um dos fatores super impactantes na vida das pessoas. Pô, é foda. Em vários aspectos. Por quê, cara? Vai lá, Já manda pra vou nós. voltar para o clima. Agricultura, performance humana, Perform. produtividade. Produtividade. Então a gente tem vários estudos que mostram que você comete mais erros cognitivos no calor. Você tem mais acidentes de carro, provavelmente por erros cognitivos quando está mais quente. Humor. O humor, você perde, você transpira, você fica mais cansado, você precisa repor aquela água que você perdeu. O que mais que você tem? Você tem estudo que mostra que lugares onde é muito quente, você não consegue aprender tão bem. E aí eles fizeram estudos nos Estados Unidos, em Boston. Você está entendendo que nem eu estou entendendo? É isso mesmo que ele está dizendo. Ele está dizendo que o Brasil é um país tropical e que no calor a galera fica mais burra. É isso? Não. Não pode ser. Não é isso. Com salas com ar-condicionado no verão e sem ar-condicionado. A diferença da capacidade de aprendizado dos alunos onde tinha um ar-condicionado e não tinha. Ar-condicionado, por exemplo, não é um instrumento de luxo, é um instrumento de sobrevivência em vários lugares do mundo. Você perguntar nos Emirados Árabes o que é a coisa que eles mais cobiçam, 65% da resposta em primeiro lugar é ar-condicionado. Óbvio, né? Você está no meio de um deserto, como é que você vai construir uma cidade, uma vida ali? E você tem efeito em educação, efeito cognitivo, e você tem um efeito na produtividade do ser humano. Então, calor muda como que você vai ser produtivo. E Então quer dizer que o ser humano é igual em todos os lugares do planeta, tipo assim, conforme você ocupe determinada região, você não se adapta àquela região. Vou explicar de uma maneira mais simples ainda. Eu moro no Rio Grande do Sul. Eu já tive conhecidos que vieram morar aqui, que moravam, sei lá, em Recife, né, que é quente o ano inteiro, né? E aqui é frio no inverno. E as pessoas tiveram muita dificuldade de se adaptar ao clima frio daqui. Agora, pergunta para um gaúcho se não é absolutamente imperceptível essa questão do clima. O que eu estou querendo dizer, gente? Se eu, por exemplo, estou acostumado com um clima mais frio, vou morar lá no Nordeste,
eu vou sentir uma diferença, eu vou ter alguma dificuldade momentânea de adaptação, né, por causa da mudança. Agora, a gente se adapta. Eu não estou entendendo onde ele quer chegar. Eu não estou conseguindo entender onde ele quer chegar. É como se todo mundo fosse igual, é isso? Quer dizer, não dá para ter desenvolvimento onde tem calor, é isso? Não, ele não vai dizer isso. E assim, é muito difícil, né, nas ciências sociais, você isolar as variáveis. Não é que eu vou para um laboratório, tiro o calor e testo o que acontece com essa civilização. Não dá para fazer isso. Ah, mas eu posso comparar a civilização de lá com a daqui. Mas eu vou falar, mas aquilo ali tinha outra realidade geográfica, tinha outro rio, tinha outra riqueza, teve outra história. Então não dá para você comparar coisas diferentes. Só que hoje nós estamos conseguindo testar isso e medir. Porque tem estudos muito interessantes sobre mudanças climáticas que estão pegando um mesmo país, com a mesma história, com a mesma cultura, com o mesmo estágio de desenvolvimento, e vendo as alterações de temperatura e medindo a produtividade das pessoas. E o resultado é, todos os lugares que você esquenta, a produtividade cai. Olha só. Inclusive, eles chegaram até uma temperatura ótima de produtividade, que é 13 graus. Qualquer coisa, 13 graus é o pico da produtividade. Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Não é possível que ele meteu essa. Galera, qual o problema desse raciocínio? Vários, mas assim, qual o problema mais elementar desse raciocínio? Eu, por exemplo, estou acostumado com determinada temperatura. Se fica muito quente aonde eu vivo, eu vou me sentir impactado com aquilo. É um dia mais estafante, é um dia mais cansativo, que eu vou transpirar mais e tal. Por quê? Porque a minha realidade não é essa. Eu estou tendo um dia atipicamente mais quente. Os dias mais quentes pode acontecer. Agora, não tem o menor cabimento você fazer esse tipo de comparação. Porque, por exemplo, quem já está adaptado a temperaturas mais quentes vai suportar melhor. Vamos voltar para aquilo que eu falei antes. Isso só vai acontecer com as pessoas que já vivem num determinado lugar. E isso não pode ser parâmetro para medir porcaria nenhuma de produtividade. Não dá para entender. Então quer dizer que tem uma temperatura ótima, que por acaso é uma temperatura que não condiz com a realidade do país tropical. Quer dizer, não dá para ter desenvolvimento onde é quente, é isso? Não estou entendendo como é que é. Neva na Austrália, será? Não estou entendendo. De qualquer coisa acima disso, começa a cair a produtividade. Para baixo também. Para baixo também. Tá. 13 graus é o lugar, é o topo do pico da produtividade. Em outros lugares eles falaram, pode ir de 20 a 23 e tal. Outros lugares? Que lugares, cara? Que loucura, mano. Que loucura isso aí, cara. Que determinismo louco é esse, cara? Que é isso? Assim, é interessante que eles estão conseguindo isolar uma variável por causa da discussão das mudanças das temperaturas. Exato. Independente do que as pessoas acham sobre isso, eles estão medindo. Então, clima faz toda a diferença. Isso vai dizer muito quem nós somos. Não só por isso, porque aí tem um dos axiomas mais contestados e você tá ligado que isso é um racismo do cacete, isso aí, cara. Ele tá falando aqui, eu tô incrédulo. É impressionante a desfaçatez. Saca, gente? Onde é que vai se desenvolver a primeira leva de grandes civilizações que vão dar o grande salto de desenvolvimento urbano, social, em termos de produtividade, de inventividade? Foi na Escandinávia ou foi no Crescente Fértil? No Egito Antigo nevava, por acaso? Na Mesopotâmia era 13 graus, temperatura ótima? O que tinha na Escandinávia, na mesma época que a gente estava vendo a construção do grande império babilônico, por exemplo? É inacreditável que esse tipo de gente tenha moral para falar qualquer coisa. Mais potentes, talvez, que não é um fato, mas é uma correlação de explicação do mundo. Não temos nenhum país desenvolvido tropical no mundo. Nós não temos nenhum país desenvolvido tropical no mundo. Primeiro que é mentira, né, galera? Primeiro que é mentira, né?
A Austrália, neva na Austrália. Cai neve na Austrália o tempo todo. A Austrália tem neve, é isso. E segundo que correlação não é casualidade, tá? A gente tá careca de saber disso. E terceiro, que correlação maluca. Que coisa doida, que coisa bizarra. Saca? Para justificar o preconceito mais mesquinho, mais tacanho, mais determinista, mais eurocentrista, mais mofado. Se apertar um pouco mais, rola uma eugenia ali na cara dura, uma defesa. Gente, é nosso dever desmascarar esse tipo de farsante. Saca? Eu sei que eu não sou o gentleman que nem é o Elias, eu não tenho essa paciência, mas eu acho que esse tipo de canalice tem que ser tratada como canalice, porque isso é canalice. Tem estudo porcaria nenhuma. Se tiver, é do naipe de Heritage Foundation e Mises Institute, que a gente sabe que são panfletos ideológicos. Não condizem com a realidade, não tem compromisso nenhum com a verdade. Né? E a gente tem que desmascarar esses discursos. Então vocês já sabem, né? Quando eles vierem com esse tipo de determinismo, o nome disso é preconceito. E se apertar um pouco mais, rola até mesmo a defesa da eugenia.